O poder do jejum, uma jornada bíblica no silêncio do coração, onde a alma se encontra com o divino. O jejum se revela como uma prática sagrada, um caminho milenar trilhado por profetas, reis e homens de fé para se aproximarem de Deus. A Escritura Sagrada, como um farol na escuridão, nos ilumina com exemplos e ensinamentos sobre o poder transformador do jejum, revelando o quanto essa disciplina espiritual pode abrir as portas do céu e derramar bênçãos sobre a vida daqueles que a praticam com sinceridade. O jejum, muito mais do que a simples abstinência de alimentos, é um ato de profunda entrega, um clamor da alma que busca uma conexão mais íntima com o Criador. Ele nos conduz a uma jornada interior, onde abandonamos as distrações do mundo para nos concentrarmos no que realmente importa, a nossa relação com Deus. A história de Moisés, aquele que guiou o povo de Israel para fora da escravidão, é um testemunho poderoso da força do jejum. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer nem beber, enquanto recebia os mandamentos de Deus. Esse jejum intenso demonstrou a total dependência de Moisés em Deus, abrindo seu coração para ouvir a voz divina e receber as tábuas da lei. Esse período de consagração através do jejum não apenas o preparou para liderar seu povo, mas também para se tornar um dos grandes pilares da fé judaico-cristã. Aquele encontro sagrado no monte, marcado pela renúncia e pela busca incessante por Deus, transformou Moisés e selou o destino de sua nação. A vida do profeta Daniel, um homem que enfrentou as mais difíceis provações, também nos ensina sobre o poder do jejum. Como relatado no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3, ele passou 3 semanas jejuando, sem comer manjar desejável, carne ou vinho, em busca de compreensão e sabedoria divina. Daniel, em seu profundo anseio por Deus, se despojou dos prazeres terrenos para se concentrar nas coisas espirituais. Ao fazer isso, não somente recebeu revelações celestiais, mas também fortaleceu sua fé e seu caráter. Seu jejum se tornou um símbolo de sua devoção e um exemplo de como a renúncia pode abrir caminhos para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Sua história nos inspira a buscar a face de Deus com fervor, certos de que Ele se revelará àqueles que o buscam de todo o coração. Jesus, nosso maior exemplo de fé e humildade, também praticou o jejum, mostrando seu significado e importância. Como registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 2, após seu batismo, Jesus foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Esse período de jejum, em meio à solidão do deserto, foi um tempo de preparação e fortalecimento para o seu ministério. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se submeteu a essa disciplina, demonstrando que ela é essencial para todo aquele que busca uma vida de intimidade com o Pai. O jejum de Jesus não foi apenas uma abstinência de comida, mas um ato de total entrega e consagração à vontade de Deus, uma lição que ecoa através dos séculos. Além desses exemplos notáveis, a Bíblia nos mostra que o jejum era uma prática comum em momentos de luto, arrependimento, busca por direção divina ou necessidade de intervenção sobrenatural. Como lemos no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, Deus convida o seu povo a se converterem a Ele de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. O jejum não era apenas um ato individual, mas um chamado à nação para se humilhar perante Deus, reconhecendo a sua dependência e buscando a sua misericórdia. Essa passagem nos ensina que o jejum, quando acompanhado de sinceridade e arrependimento, pode abrir as portas para o perdão e a restauração divina. É uma forma poderosa de demonstrarmos nosso anseio por Deus e nossa total dependência de sua graça. Apesar de seu poder transformador, o jejum também pode se tornar um ato vazio e sem propósito se não for praticado com as motivações corretas. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, nos adverte contra a hipocrisia daqueles que jejuam apenas para serem vistos pelos outros, com semblantes tristes e desfigurados. Ele ensina que o verdadeiro jejum é um ato secreto, praticado com alegria e discrição, e que a recompensa vem do Pai, que vê em secreto. O jejum, quando praticado com humildade e sinceridade de coração, é uma demonstração de nossa busca por Deus e não por elogios ou reconhecimento humano. É um momento de autodisciplina e entrega,
onde nos despojamos de nosso orgulho e nos humilhamos perante a grandeza divina. Uma das coisas que nunca devemos fazer enquanto jejuamos é transformar o jejum em uma mera demonstração de força ou religiosidade. O jejum não é um concurso de quem se abstém por mais tempo ou com maior intensidade. É, sim, um meio de nos aproximarmos de Deus, de nos despojarmos do ego e buscarmos a sua vontade para as nossas vidas. Como está escrito em Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 7, o jejum que agrada a Deus é aquele que rompe as cadeias da injustiça, desfaz os nós da escravidão, liberta os oprimidos e partilha o pão com os famintos. Um jejum que se limita apenas à abstinência de alimentos, sem que haja uma transformação interior e uma prática de justiça, é um jejum vazio e sem efeito. Outro erro comum é jejuar com murmuração e reclamação, como se estivéssemos fazendo um sacrifício a contragosto. O jejum é um ato de amor e entrega, um momento de nos dedicarmos a Deus com alegria e gratidão. Como nos ensina o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, devemos nos alegrar sempre no Senhor, apresentar nossas petições a Deus com ações de graça e confiar em que a paz que excede todo o entendimento guardará nossos corações. O jejum, quando praticado com alegria e confiança em Deus, se torna uma experiência transformadora, um momento de intimidade com o Pai e de fortalecimento da nossa fé. Aquele que jejua com alegria, mesmo em meio às dificuldades, demonstra que a sua alegria não depende das circunstâncias, mas de sua relação com Deus. Além disso, durante o jejum, devemos evitar nos isolarmos do mundo, como se estivéssemos nos tornando superiores aos demais. O jejum não nos torna melhores que ninguém, mas nos humilha diante de Deus, nos mostrando a nossa total dependência dele. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10, devemos nos humilhar perante o Senhor, e ele nos exaltará. O jejum, quando praticado com humildade, abre nossos olhos para a realidade de que todos somos pecadores e que precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Ele nos leva a uma maior compaixão e amor pelos nossos semelhantes, nos impulsionando a servi-los e a compartilhar as bênçãos que recebemos de Deus. No tempo de Jesus, os fariseus tinham por hábito jejuar para serem vistos pelos homens, fazendo longas orações em lugares públicos e ostentando um semblante de tristeza. Jesus, no entanto, reprovou essa atitude, como vemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele ensinou que o verdadeiro jejum deve ser feito em secreto, com o coração sincero e voltado para Deus, e não para a glória pessoal. Essa passagem nos alerta sobre o perigo de transformarmos a fé em um espetáculo e de buscarmos a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus. O jejum, quando praticado com humildade e sinceridade, nos leva a uma maior consciência da nossa dependência de Deus e nos liberta da armadilha da vaidade. Por fim, nunca devemos usar o jejum como forma de manipular Deus, como se estivéssemos fazendo um favor a Ele e esperando uma recompensa em troca. O jejum é uma expressão de amor, gratidão e dependência, um ato de entrega total à vontade de Deus. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Podemos ter confiança em Deus, sabendo que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. O jejum, quando praticado com humildade e fé, nos aproxima de Deus e nos abre para a sua direção e a sua provisão. Não é um meio de barganha, mas um caminho para nos alinharmos com o coração do Pai, para que a sua vontade se manifeste em nossas vidas. O jejum, como vimos através desses exemplos bíblicos e ensinamentos, é uma ferramenta poderosa para a vida espiritual, um caminho para nos aproximarmos de Deus e recebermos as suas bênçãos. No entanto, ele deve ser praticado com sinceridade, humildade e amor, com o coração voltado para Deus e não para a glória pessoal. O jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com o Pai e manifestarmos a sua vontade em nossas vidas. Ele nos convida a uma jornada interior, onde nos despojamos do nosso orgulho e nos entregamos totalmente a Deus, confiando em sua graça e em sua misericórdia. Gostaria de te convidar agora a deixar um comentário aqui abaixo, contando se você já experimentou o poder do jejum em sua vida e o que isso significou para você. Como essa prática transformadora te aproximou de Deus e te fortaleceu na sua fé.
Compartilhe sua experiência com a gente, para que possamos aprender juntos e edificar a nossa fé em Cristo. Que essa mensagem possa tocar o seu coração e te inspirar a buscar a face de Deus com mais intensidade, através do jejum e da oração. Lembre-se que o jejum não é uma obrigação, mas uma oportunidade de se aproximar do Pai, de se despojar do ego e de se entregar totalmente à sua vontade. Ele nos convida a uma jornada interior, onde encontramos paz, alegria e propósito, e onde experimentamos a plenitude do seu amor. Que a sua fé seja fortalecida e que as suas vidas sejam abençoadas com a graça e o poder de Deus. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, e deixe seu comentário, para que possamos juntos espalhar a palavra de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.